Boa tarde, alunos. Aqui é a professora Aline, do Colégio Serimar, de História. Hoje nós vamos ter uma videoaula, né, sobre as grandes navegações. Então, vamos entender por que essa etapa da história foi tão importante. Primeiro, o que foi a expansão marítima, né? Na verdade, as grandes navegações nada mais é do que expansão pelo mar. O que é expansão pelo mar? Se desbravar o mar, né, que não tinha se desbravado ainda, né? Expandir negócios, né, fazer comércio por esse mar, tá? Isso tudo aconteceu no século XV. Ela surgiu na necessidade de encontrar um caminho marítimo para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos. E aí, o que aconteceu? Dificultou a aquisição de especiarias, né, que são pimenta, tomilho, cominho, né, que eram coisas extremamente valiosas para a época. E aí, o que aconteceu? Os turcos, eles dificultaram tudo, né? Então, aí, precisava se desbravar os mares para ir atrás dessas grandes especiarias. Ela foi um movimento de expansão responsável pela descoberta e colonização de várias regiões. Então, assim, foi assim que grandes povos, né, no nosso caso, né, que eu vou falar daqui a pouco, Brasil principalmente, foi assim que muitos povos colonizou outras terras, né, chegaram, descobriram outras terras, né. Então, esses povos pela Europa Ocidental, como várias regiões da África e da América. As grandes navegações foram influenciadas pela expansão do capitalismo comercial. Capitalismo comercial, precisava-se de dinheiro, né? Precisava-se comercializar, fazer comércio, né? O início da questão do capitalismo. Então, esse também é um motivo. Aqui o mapa da época. Fatores que contribuíram para a expansão marítima europeia. Portuguesa. Então, quais fatores ajudaram, né, os portugueses a ser os pioneiros, né, na expansão marítima? Primeiro, a posição geográfica que Portugal fica, né? Na verdade, ela era banhado por águas do Atlântico e no reino mais ocidental da Europa. Então, a localização ficava muito fácil para Portugal. Outra coisa foi a experiência, né? Ele tinha experiência com pescadores e marinheiros, então já faziam uso de pesca, né? Então facilitou também. E por último, a burguesia aliada ao rei, disposta a investir no comércio marítimo. Então o pessoal começou a investir, né? A dar dinheiro, a ajudar esse comércio para Portugal desbravar esse mundo aí. Objetivos da expansão marítima. Então, primeiro, o objetivo, para que ela existiu, né? Primeiro, ela existiu para buscar novas minas, né, atrás de minérios, né, ouro e prata. Foi também utilizado para expandir a fé católica, né, nessa época o catolicismo em alta, né, e para buscar também especiarias, como eu já falei anteriormente, e desbravar novas terras, né, descobrir novos mundos, né. Esse é o objetivo dela. Só que teve uma coisa que atrapalhou muito essa expansão, né? Porque esse desbravamento pelo mar foi justamente os mitos e as crenças. Por quê? Porque acreditava-se que a Terra era plana, né? Que o oceano terminava num abismo sem fim. E se a caravela fosse andando, ela ia cair, né? Num oceano, né? Ia cair lá num abismo. E outra também, grandes monstros marinhos povoavam o oceano, né? Então as pessoas tinham muito medo. Os portugueses foram mais corajosos, mas eles tinham medo por quê? Era para desbravar um mar que ninguém tinha ido ainda. Então, começaram a se fazer várias crenças em cima disso, né? Às vezes uma caravela, por nada, ou até um motivo próprio da questão, ela naufragava, né? Afundava, e o que acontecia? Isso era falado que essa caravela tinha sido engolida pelos monstros, né? Um monstro marinho. Então, isso teve muito mito, muita crença, né, envolvida na questão das grandes navegações. Aqui a gente vai perceber a diferença, né? Vamos falar agora de tecnologia náutica. A carraca, que é a primeira, né? Uma das primeiras embarcações. E aqui a gente tem a caravela, né? Então, a mais famosa é de Santa Maria, de Colombo, né? A gente vai perceber que a caravela, ela foi mais... as velas dela são mais pontiagudas, né? Isso facilita na hora de navegar pelos mares. E a outra também tinha aqui, ó, a influência da igreja, né, na carraca, né, a igreja católica aqui com o símbolo dos cruzados, né.
Para atingir os objetivos e chegar às Índias, né, que era essa a ideia, os navegadores desenvolveram alguns instrumentos náuticos, entre eles o astrolábio, a bússola, criaram navios mais rápidos e seguros, aí tinha a carraca, aí criaram a caravela, criaram a nau e desenvolveram a cartografia. O que é cartografia? É o uso do mapa, né? Começaram a utilizar os mapas, né? A traçar caminhos, rotas pelos mapas. Então é isso, galerinha. A gente teve um primeiro apanhado aqui do que é as grandes navegações, tá? E aí, até breve, então.